Feliz sábado! Maranata! É uma alegria estar aqui com todos vocês nesta manhã. Eu sou José Luiz, sou diretor do Clube de Desbravadores Léo Ranzolin. E esse é o Vinícius, nosso capelão, a Renata, nossa diretora associada. Estou muito feliz em estar aqui falando para vocês nesta manhã. Iremos explanar um pouquinho mais sobre a lição, né, gente? A lição dessa semana foi sobre um personagem bem conhecido, principalmente dos adolescentes, dos juvenis, todo mundo conhece bastante. Aquela historinha que todo mundo já conhece já, né? A história de Jonas. A Bíblia fala que subiu o clamor de Nínive a Deus. E Deus, ele tinha uma mensagem. Falou para Jonas: Jonas, vai lá e fala essa mensagem para eles. Nínive vai ser destruída. A mesma palavra, José, que Deus usou para falar que ia destruir Sodoma, foi usada neste momento. E como que Jonas respondeu? Bom, Jonas titubeou na hora. Ele não se achava perfeito nem nada, né? Pelo contrário, ele falou assim: mas o quê? Mas para aquele povo que fez tão mal para a gente, o pessoal veio aqui no nosso clube falar mal do nosso clube. Eles querem invadir, destruir o nosso clube. E aí como é que a gente faz, né? Voltando um pouquinho, a parte que fala sobre o nome de Jonas. Alguém daqui sabe o significado da palavra Jonas? Ninguém? Eu sei. Pode falar então, Rê. Significa pombo. Pomba, olha só que legal. Pomba normalmente é de pombo correio, da paz, coisas assim desse tipo, certo? E ele era filho de quem, Vini? Você lembra do... Amitai? Amitai. O que significa? Alguém sabe o que significa Amitai? Opa, verdade, é isso aí, tem gente afiada aí. Então, gente, veja só, Jonas, que é a pomba, filho de Amitai. Amitai significa verdade. Pense só na verdade que Deus está enviando por meio de um mensageiro, por meio dessa pomba, certo? Isso é muito legal, e é coisa que a gente passa desapercebido, que a gente ouve as historinhas lá de Jonas e a gente não vai a fundo atrás disso daí. Então é Deus enviando a verdade para aquele povo, os assírios no caso, né? Ali na lição, ela mostra para nós, né, que Deus teve uma estratégia diferente, né, para salvar ali a humanidade que estava perdida. Mas Jonas, ele ficou irado contra Deus com relação a isso, né? Porque na verdade ele não queria fazer o chamado que Deus tinha para ele, né? E ali a gente percebe que mesmo ele o que ele fez? Ele preferiu ir para o outro lado, né? Do que fazer o que Deus havia pedido ali para ele, Pois né? é, como assim? O próprio Deus chega a falar para mim: você vai ter que ir lá nos assírios, que era um povo perverso, né, Vini? Era um povo muito perverso. As práticas deles eram horríveis, eram bem conhecidas, né? A gente fica até meio assim de falar, né? Mas eles empalavam os inimigos. Ele conta a história de que eles colocavam lá um gancho no nariz? No nariz e puxavam assim, fazia andar. Eles eram horríveis mesmo com os inimigos, né? Uma crueldade sem tamanho, né? Que graças a Deus hoje nos dias atuais não existe mais isso, né? E daí pense, Deus falou assim para Jonas: beleza, você vai ter que ir lá. Daí ele falou: opa, é para destruir? Ah, então beleza, eu não gosto daquele povo mesmo, então já que é para falar isso, beleza. Só que ele já era um profeta, certo? Ele não começou a ser profeta ali, ele já era um profeta. E daí foi que aconteceu que a Rê falou. Ele falou assim: eu vou para o outro lado, né? Deus me mandou lá pro litoral, eu vou lá para subir para São Paulo, lá para o Nordeste, né? Prefiro ir mais longe. Exatamente. Vamos falar da distância lá. A Nínive era como se fosse para esse lado aqui. Ao passo que Tarsis era para o outro lado. Só que Nínive, José, era 1.100 quilômetros mais ou menos. Tarsis era 3.300 quilômetros. Então era 3 vezes mais. Aí a relação da história de Jonas com o descanso do tema geral da lição. Quantas vezes a gente fugindo de Deus, a gente sabe qual que é o plano de Deus, a gente insiste. Já ouviu aquela expressão da murro em ponta de faca?
E a gente cansa e fica igual criança, se batendo para lá e para cá quando está perdido. Mas não precisa disso, né? Então, pela história de Jonas, a gente aprende que não precisa a gente ficar correndo para lá e para cá. Basta a gente seguir o que Deus fala. Jonas, ele achou ali que fugindo ele resolveria os problemas, né? Jonas pensou, não, se eu for para o outro lado, vai estar tudo certo. Eu não vou precisar fazer e eu vou fazer do meu jeito. E na verdade não foi isso, né? Daí Deus mostrou para ele que realmente quem tem o poder, né? Quem faz as coisas acontecerem. E daí naquela história que todo mundo já sabe, ele foi lá, comprou o ticket dele e foi lá para a cidade de Jope, né? Jope. Ele estava indo para lá e de repente o que começou a acontecer? Tava tudo tranquilinho, aquele dia bonito, tá? Igual quando vocês vão para a Ilha do Mel, tudo bonitinho, o mar tranquilo. E o que aconteceu no meio do caminho? A tempestade veio. A tempestade né? veio. A tempestade e foi veio. ficando mais forte, e mais forte, e mais forte. Até que o pessoal falou assim, a gente vai morrer. Eles tiraram lá a sorte e descobriram que Jonas estava lá embaixo, lá no navio. Estava dormindo naquele descanso. Né? Não. Igual diz a musiquinha, né? Estava lá bem tranquilinho, descansando. E daí falaram, é você o problema. Só que aquele povo era tão perverso, mas tão perverso, que eles falaram o quê? Com Jó? Falaram assim para Jó, olha, então você é o problema. Jó falou assim, não, eu sou o problema, isso mesmo, me joguem no mar. Ele ia morrer naquele... Ele escolheu ali a morte, né? Porque, ele falou assim, eu prefiro morrer, né? Por saber a perversidade dos assírios ali, né? Então ele preferiu a morte, escolher a morte, porque com medo do que poderia acontecer com ele. É bem melhor eu morrer do que eu ir lá naquela cidade de ímpios. Eu prefiro morrer. Imagine só na cabeça dele. Essa foi a primeira vez, vamos dizer assim, que ele queria morrer. Primeira vez. Aguardem a história que a gente vai falar mais vezes aí. Aí a história continua e ele é jogado. Isso, só que o povo era tão perverso, mas tão perverso, para vocês verem que Deus estava lá com o pessoal também. Que Deus não tem somente os escolhidos da igreja dele, Deus também tem outros. E o que o pessoal lá do navio falou? O pessoal falou, não, beleza, então vamos jogar você de primeira? Eles falaram isso? Não foi assim. Na verdade, eles falaram, não, nós não podemos fazer isso com você, porque você é um profeta de Deus. Né? Você é um homem de Deus. Então, eles sabiam a importância que Jonas tinha, né? E ali o que acontece? Então Jonas fala, não, eu sou o problema, realmente eu sou o problema, então me joguem no mar. E ainda assim o pessoal ali, não, a gente não vai jogar, a gente não vai jogar. Titubearam e falaram, não vou jogar. Mas acabaram e falaram assim, perdão Deus, mas vou jogar ele. Jogaram ele para fora do navio. E o que aconteceu? Tudo tranquilinho lá, começou a acalmar, e daí que vem a história, que vem o grande peixe, certo? E engoliu ele. E daí ele ficou descansando mais um pouquinho. Porque não tinha o que ele fazer, né, na verdade. Ele estava ali dentro do peixe e foi o que aconteceu. Então ali ele teve tempo, de fato, para refletir em tudo que estava acontecendo, que foi esse descanso ali que a lição vem abrangendo ali para a gente, né? A oração dele, ele se assemelha muito à oração que contém nos Salmos, que ele fala, na minha angústia clamei ao Senhor. E de onde foi a oração? Ele fez de dentro de um peixe. Aí a gente aprende que independente de onde você ore, das circunstâncias que você se encontra, se você orar, Deus ele pode fazer um milagre na sua vida. Já ouviu aquela história de que se você for a tal lugar, Deus não vai ouvir a tua oração? Se você fizer tal coisa, Deus não vai ouvir a tua oração. Pela história de Jonas, esses mitos, irmãos, são jogados por terra. Isso não existe. Se você clamar a Deus de todo o teu coração, Deus ele vai atender a tua oração e vai fazer um milagre na tua vida, assim como fez na vida de Jonas. Ele vai corrigir os teus caminhos, vai te colocar no lugar correto, vai te colocar na rota correta. Eu gosto de um verso, José, que fala assim, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Isso quer dizer que você já fez tudo de errado, porque se Ele precisa endireitar, é porque você já fez errado. Mas Ele promete que se você reconhecer a partir de agora, Ele vai te ajudar. Uma parte interessante ali que traz também na lição, e trazendo para os nossos dias, né? Jonas foi como uma criança birrenta, né? Todo mundo aqui que é pai,
sabe o que é uma criança birrenta. Eu tenho um de 3 anos. E tem hora que é difícil, né? Então, o que acontece? Jonas agiu, de fato, como uma criança birrenta ali. E ele falou assim, não, eu não vou querendo, né? A minha opção, a minha vontade tem que prevalecer. E, na verdade, nós, muitas vezes, agimos assim também, né? Com relação ao que Deus espera de nós, né? Só que os planos de Deus são maiores e melhores. Do nada, ele foi parar lá na cidade que ele precisava, certo? E daí ele falou assim, nossa, mas essa cidade é grande, né? Essa cidade é grande, são 3 dias caminhando. Qualquer cidade que fosse desse tamanho, seria muito maior do que Jerusalém, certo? Seria bem maior. Eram 120 mil habitantes, né? Então, pensa numa cidade grande. Era realmente uma cidade muito grande. E ele acabou falando para aquele povo, né, a mensagem de Deus. E ele deixou bem claro que em 40 dias, o que ia acontecer? Seria destruída, né? Só que ele falou assim, Vinícius, então ele falou assim, ó, vai ser destruído e pronto. Ou ele falou assim, não, ó, se vocês acreditarem, aceitarem a Deus, ele vai voltar atrás. Ele não deixou essa ressalva. Isso prova que o arrependimento deles foi verdadeiro. Porque ele falou assim, ó, vocês estão errados, Nínive será destruída. E ali houve uma total conversão de todo aquele povo. Começou ali com as pessoas e depois a gente vê que o rei ali foi lá e expediu um decreto e falou assim, ó, todo mundo vai fazer jejum agora, os animais também. E não existia promessa de salvação, não existia promessa de segunda chance, não existia exceção àquele decreto que Jonas tinha falado para eles. Um estudo mais detalhado, pensando sobre isso, imagine um povo pagão que fazia jejum. Então eles já conheciam um pouquinho de Deus, de Cristo, né? Eles já conheciam, porque da onde, se eu não creio nisso, por que eu vou fazer um jejum? Que sentido faz eu fazer um jejum? Nenhum. Ou seja, eles ainda tinham um resquício de Cristo no coração deles, certo? E daí o rei deles falou assim, todo mundo, até os animais vão fazer jejum, acredita? Aí o rei fez o quê? Todo mundo, eu queria ver isso daí, uma vaquinha, o boizinho, o cavalinho lá com um saco de pano na roupa, e até mesmo o próprio rei se vestiu com veste de saco, colocou cinza na cabeça e sentou nas cinzas também. Vocês já ouviram isso daí, né? Normalmente é o povo de Israel que fazia isso. E eles se arrependeram de tal forma, que Deus falou assim, era isso que eu queria. Eu já sabia que isso ia acontecer, menos Jonas. Jonas era birrento demais. E daí o que ele fez? Ele passou explanando para todo mundo o que iria acontecer, e daí o que ele faz? Ele faz a cabaninha dele lá do outro lado e fala assim, ó, vou ficar assistindo Netflix aqui ao vivo, que vai acontecer um negócio bem bacana que eu queria no fundo do meu coração. Então, na verdade ali, ele fez exatamente isso, né? Ele estava esperando a destruição, era isso que ele queria. Por quê? Porque foi o que ele foi anunciar, né? Então ali ele deixou o eu falar mais alto, porque ele simplesmente falou, não, a cidade tem que ser destruída porque eu já avisei todo mundo que a cidade vai ser destruída. Então ele se irou contra Deus e teve essa birra ali, né? Agiu como uma criança birrenta, justamente por esse motivo, porque ele na cabeça dele, ele fez o quê? Não, Deus mandou eu fazer, eu vim, eu fiz. Agora Deus não vai destruir? Como assim? E ele ficou irado por quê? Porque ele estava lá dando a cara a tapa, e ele falou assim, eu sou o profeta, e o que vai acontecer? Eu falei que isso daqui ia tudo pegar fogo, e agora não vai pegar fogo? Eles não vão acreditar mais em mim. Por isso que ele ficou com essa birra com Deus, porque o povo não ia acreditar nele, na cabeça dele, mas não era isso que Jesus queria. É a mesma coisa que o Vini é advogado, certo? Você fala assim, ó, essa causa é assim que funciona, e de repente não funciona. Como é que você ia se sentir, né? É a mesma forma que Jonas se sentiu. Ele falou assim, eu não acredito, que eu falei que aquilo ia acontecer, e Deus não quer que aconteça,
sabe? O eu dele falou bem mais alto, né? Sim, foi como assim, Deus me mandou, como assim? E que foi onde ele se irou ali, né, realmente contra Deus, que ele falou, como assim? Você me mandou fazer e agora você não vai fazer, né? Foi mais ou menos essa linha de raciocínio e por isso que ele se revoltou ali, né, Vini? Um dos grandes conflitos de Jonas, talvez seria o fato de que ele sabia que Deus ele era misericordioso. Ele poderia não aceitar, ele poderia não querer que essa misericórdia se estendesse àquele povo mau, mas ele já sabia. É engraçado, não sei se já aconteceu com vocês, mas quando alguém faz alguma coisa de errado, e você vai questionar com Deus, você vai reclamar com Deus, e Deus ele começa a falar para você, mas você tem que perdoar aquela pessoa. Ah, mas olha só como você é também, você se compara, olha só os seus pecados, você está falando dos dela para mim, mas olha os seus. E começa a acontecer aqui um tsunami aqui dentro, né? E daí você vai percebendo que como que Deus é, que Deus ele é misericordioso, que Deus ele ama a paz, que Deus ele ama salvar. A Bíblia fala que Deus ele não tem prazer na destruição, mas ele ama a misericórdia. E é esse espírito que a gente tem que levar, tem que ter no nosso coração e levar para as pessoas. E ele é tão misericordioso que o que aconteceu? Ele enviou um profeta que não estava preparado. Jonas não estava preparado. Primeiro de tudo, eu quero morrer, não quero ir lá. Segundo, eu vou falar, mas eu quero que aconteça isso. Certo? E Deus enviou alguém que não estava preparado. Ele enviou alguém, vamos dizer, turrão, da cabeça dura, né? Bem mal criado mesmo. Ele enviou essa pessoa. E nos dias de hoje, pode ser assim. E daí, né, Vina, a gente estava comentando lá. E daí eu não vou falar com o meu chefe, porque o meu chefe é bravo comigo, eu não vou falar de Deus para eles. Meu vizinho, aquele que joga o lixo dele lá na minha calçada, eu não vou falar de Deus para eles, sabe? Então a gente pode trazer muito isso para a gente, porque eu sou um Jonas, nós podemos ser um pouquinho lá dele também, sempre, todo mundo tem uma parte que não é boa, então, mas Deus quis trabalhar com ele da mesma forma, e é assim que ele quer trabalhar com nós também. Ali, pegando esse gancho ali, né, de que todos nós temos um pouquinho de Jonas, né? Até mesmo porque nem sempre a vontade de Deus é a nossa vontade. E a gente quer que a nossa vontade impere, porque nós somos humanos, né? Nós não temos a divindade de Deus para entender e ter esse discernimento. Então, muitas vezes, nós somos como Jonas, porque a gente faz a vontade de Deus, mas às vezes a gente faz birrento também. A gente faz as coisas na força do ódio, e às vezes não é isso que Deus... Às vezes não, né? Na verdade, não é isso que Deus espera de nós. Mas pela misericórdia que Ele tem, Ele ainda assim nos aceita, da mesma forma como Ele aceitou a Jonas, né? A gente tem uma pergunta que uma vez, um questionamento que uma vez eu ouvi, que é engraçado. A missão que precisa de nós ou nós que precisamos da missão? Nesse caso, eram os dois. Nínive precisava daquele chamado. É uma via de mão dupla. Mas Jonas também precisava ser transformado. E Deus, Ele transforma o nosso caráter quando a gente se dispõe a ouvir o chamado dEle para nós. Quando a gente vai fazer as coisas que Ele chama para fazer. Porque não é à toa. Deus, vou usar mais um ditado aqui. Deus, Ele não dá ponto sem nó. Ele sabe o porquê que Ele está te chamando. Ele sabe porquê que Ele colocou você no seu trabalho. Ele sabe porquê alguma pessoa está no seu caminho. Ele quer usar você, mas quer usar a pessoa e a situação para te transformar também, muitas vezes. Deus é tão misericordioso que Ele falou assim: esse povo, eu sei que ele é um povo cruel, só que eu gosto deles, eles são as minhas criaturas, eu gosto de cada um, eu me importo com cada um que está aqui, certo? Ele falou assim para Jonas: são 120 mil pessoas que eu amo. E ainda ele fala, não fala só isso, Deus é tão misericordioso que Ele fala, e tem muitos animaizinhos também. Então isso para mim foi fantástico, fantástico. Isso chega a me arrepiar quando Ele fala, temos animaizinhos também. Para mostrar ali para Jonas a importância não somente das pessoas, mas que toda a criação dele para Deus é importante. Se Ele se preocupa até com os animais, por que não se preocupar com a criatura dele? E daí era uma grande cidade. E a gente pensa assim, eu estou aqui numa grande igreja, eu entro aqui, eu saio, Deus não está olhando para mim. E eu estou nessa cidade, Deus não está olhando para mim. Mas lá o salmista,
no Salmo 33, de 13 a 15, ele fala o seguinte: dos céus, olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono, ele observa todos os habitantes da terra. Ele forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Isso não é bonito? Uma outra parte aqui, desculpa, Vini. Pode falar. Uma outra parte aqui que eu achei bem importante da lição é que aqui, ó, nós fazemos parte da missão de Cristo, né? E obrigar as pessoas a receber e aceitar essa missão é o nosso grande desafio, né? Só que a gente tem que aceitar o chamado que Deus fez para nós. Né? Do mesmo jeito, não fazer como Jonas, simplesmente fugir, preferir morrer, preferir ir para mais longe, porque na verdade a gente só vai estar adiando o inevitável, né? Porque os planos de Deus são maiores do que os nossos, e Ele sabe até quando uma folha cai. Então Deus tem tudo planejado, e nós precisamos aceitar esse chamado. Essa questão do chamado que você falou, tem um verso que foi trazido na lição, que eu achei interessante, que é lá do livro de Judas, e daí fala que através desse compartilhamento dessa mensagem, a gente vai estar, tem uma expressão até aqui na lição, que a gente vai estar arrebatando essas pessoas do fogo, livrando essas pessoas do fogo. Você já pensou que talvez um livro que você dá, você vai estar oferecendo para a pessoa uma vida eterna? Se ela não tivesse recebido aquele livro, talvez não teria tocado ela de forma tão profunda. Você já pensou que talvez uma palavra amiga que você fala, talvez livre o casamento de alguém que está passando por momentos difíceis naquele dia? Às vezes a pessoa estava determinada a pensar assim, hoje eu vou acabar com tudo. Mas você foi lá e conversou com aquela pessoa, você fez uma oração, você fez uma visita, você fez um estudo bíblico e tudo se transformou. Às vezes você mandou uma mensagem no WhatsApp, né? Então assim, às vezes Deus nos usa e a gente nem percebe que Deus nos usou. Mas a gente percebe quando a gente não quer fazer as coisas de Deus, quando a gente não quer fazer as vontades de Deus. E às vezes essa única mensagem é a única forma que eles têm de conhecer a Deus. Sim. Uma vez, quando eu estudava no colégio adventista, eu fui fazer a colportagem. E eu estava lá passando, para quem não sabe, a gente passa falando do amor de Cristo, vendendo livros e revistas. E daí eu parei numa loja. E a moça falou assim, eu expliquei tudo, de tudo como funcionava a comportagem, e daí ela falou assim, tá aí ó, eu tô com o meu pé quebrado aqui, e eu estava precisando de alguma coisa para ler, e você veio bem na hora, e eu consegui passar o grande conflito para ela. Eu não lembro nem o nome dela, não lembro a fisionomia dela, mas talvez aquela seja a única forma dela de conhecer a Deus. E eu oro por isso, para que seja a vontade de Deus, que só aquela passagenzinha que eu fiz lá em Pato Branco, que seja, se Deus quiser, a salvação dela. Amém, amém. Tem uma ilustração que a gente até comentou ali, quando a gente estava estudando, que o que acontece, né? Jonas ali, ele se irou contra Deus, certo? E Deus mostrou para ele que ele era importante e que as pessoas, inclusive os animais, eram mais importantes do que tudo. E daí teve ali, né, Zé, a ilustraçãozinha ali da folha, né? Isso mesmo. Ele já estava lá, ele saiu um pouquinho de perto da cidade. Eu falei assim, agora eu quero ver tudo queimar, né? Agora eu quero ver, eu vou assistir de camarote aqui, tudo queimar. E daí ele estava lá num solzinho, Deus fez crescer uma árvore, né? Eu acho que é de abóbora, não lembro certinho. De abóbora. Cresceu uma folha enorme e fez uma sombra lá em cima da cabeça dele. Beleza, estou com uma sombrinha aqui em cima da minha cabeça, perfeito. Passou a noite, Deus enviou um verme para ir lá destruir essa planta. Secou, né? Secou essa planta daí. E o que aconteceu? Ele ficou bravo de novo. E ele falou, se for assim, Deus, eu prefiro morrer. Essa já era, na realidade, já era a terceira vez que ele falava isso. A primeira foi lá no navio, a segunda foi quando ele sentou lá e falou, não, você não vai destruir? Então me mata, Senhor. Eu prefiro morrer do que ver esse povo sair ileso, do que ver esse povo aceitar a Deus. Essa foi a segunda. Daí a terceira vez, foi uma coisa tão simples, era só uma sombrinha que ele não estava, mas ele era tão birrento, mas tão birrento, que ele falou, não, você destruiu a minha plantinha aqui, ó, então eu prefiro morrer. Então essa foi a terceira vez. Olha só, e mesmo assim Deus gostava dele,
queria trabalhar com ele e queria ensinar isso para ele. E Deus fez exatamente isso para que ele entendesse que o quê? Peraí, fui eu que criei. Se alguém tem o poder de destruir, sou eu. Mas pelo mesmo poder que eu tenho de destruir, eu tenho misericórdia. E é por isso que eu não vou destruir. Porque Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus misericordioso. Através desse, para a gente concluir, através desse relato que você contou, José, do final da história, a gente percebe também que a gente tem que tomar cuidado com as generalizações e com os extremos. Às vezes você tem ali, aparece uma questão para você e você fala assim, não, eu não aguento mais, ou isso aqui, é tudo isso aqui, ou é sempre isso aqui que acontece, ou eu quero morrer, eu quero largar, eu quero abandonar, né? Jonas, a gente tem que tomar cuidado. E nos nossos dias, com essa pandemia, se você fala uma coisinha, tudo se transforma numa coisa grande, certo? Tudo se intensifica, né? Estamos muito sensíveis. Todo mundo está sensível. Essa pandemia não estava nos nossos planos, mas Deus já sabia que ela ia acontecer. E cabe a nós, né, aceitar, mesmo que é contra gosto, mas em tudo devemos dar graças. Amém. E é na bonança e no faltar. É na alegria e na tristeza. Porque Deus está sempre ali, Ele não nos desamparou em nenhum momento e não vai deixar isso acontecer, né? E se nós estamos aqui hoje, é pela misericórdia de Deus. Porque em meio a essa pandemia, olhe quantas mortes tiveram, quantas pessoas nós perdemos, né? Então, nós precisamos entender e aceitar que Deus é um Deus de misericórdia e que que Deus está tendo essa misericórdia de nós. Sim, que Ele olha para todos nós, como eu já tinha citado anteriormente. Então é isso, gente. Iremos orar agora, vamos encerrar a nossa lição. Eu gostaria que todos ficassem em reverência neste momento. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um sábado de vida e de saúde. Obrigado porque o Senhor nos deixou tão belas lições para que nós possamos aprender mais sobre Ti, Senhor. Que nós possamos acatar as Suas ordens, Senhor. Que nós possamos parar de ser infantis e sermos um pouquinho mais como adultos, e que nós possamos pensar que o Senhor tem o melhor para nós, por mais que nós achamos que não somos os melhores. Que o Senhor possa vir a cada um aqui, porque eu sei que o Senhor olha por cada um. Que o Senhor possa estar neste momento lhe dando a paz que eles vieram buscar, lhe dando a tranquilidade, Senhor. Que o Senhor possa estar com cada um aqui, nos abençoando e nos protegendo e nos guiando durante toda a nossa programação, Senhor. Isso que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém.